Dia 18, Êxodo, capítulo 2. E foi um homem da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu, e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o 3 meses. E não podendo mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, e calafetou-a com betume e piche, e pôs nela o menino, e colocou-a nos juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe, para saber o que lhe haveria de acontecer. E a filha de Faraó desceu para se lavar no rio, e as suas moças passeavam pela margem do rio. E vendo a arca nos juncos, enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo-a, viu o menino. E eis que o menino chorava. E compadeceu-se dele e disse: Este é um dos meninos dos hebreus. Então disse sua irmã à filha de Faraó: Irei chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. E a filha de Faraó lhe disse: Vai. E a moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó lhe disse: Leva este menino e cria-mo, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E o menino cresceu, e ela o trouxe à filha de Faraó, e foi-lhe por filho. E chamou o seu nome Moisés, e disse: Porque das águas o tirei. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos, e atentou para as suas cargas, e viu um egípcio ferindo um hebreu, um de seus irmãos. E olhou para uma e outra parte, e vendo que não havia ninguém, feriu o egípcio e escondeu-o na areia. E saiu no segundo dia, e eis que 2 homens hebreus contendiam, e disse ao que fazia a violência: Por que feres a teu próximo? O qual disse: Quem te pôs a ti por príncipe e juiz sobre nós? Pretendes matar-me como mataste o egípcio? Então Moisés temeu e disse: Certamente este negócio foi conhecido. E ouvindo Faraó este negócio, procurou matar Moisés. Porém, Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram e tiraram água, e encheram os tanques para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e deu de beber ao seu rebanho. E vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse: Por que hoje tão depressa tornastes? E elas disseram: Um varão egípcio nos livrou da mão dos pastores. Também nos tirou água em abundância e deu de beber ao rebanho. E disse às suas filhas: Onde está ele? Porque deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora. E ela deu à luz um filho, e ele chamou o seu nome Gerson, porque disse: Peregrino fui em terra estranha. E aconteceu depois de muitos dias que morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Êxodo 2 mostra que Deus age mesmo quando parece silencioso. Moisés é preservado de forma improvável, criado dentro da casa de Faraó, e ao mesmo tempo ligado ao seu povo de origem. Deus começa a formar o libertador, antes que o povo veja qualquer sinal de mudança. A proteção divina opera nos bastidores, usando até decisões humanas inesperadas. O erro de Moisés ao matar o egípcio revela que libertação não acontece pela força humana. Mesmo com zelo, ele ainda não estava pronto. A fuga para Midian não é derrota, mas escola. Deus usa o deserto para moldar caráter, ensinar humildade e preparar o coração daquele que será usado para grandes feitos. O capítulo termina com um clamor coletivo que sobe a Deus. Mesmo sem sinais visíveis de mudança, Deus ouve, lembra-se da aliança e vê a condição do seu povo. Êxodo 2 ensina que o tempo de espera não é abandono.
Quando Deus parece em silêncio, Ele está trabalhando na formação da resposta. Êxodo capítulo 3. E Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse Moisés: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu, para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que, quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, me apareceu dizendo: Certamente vos visitei, e vi o que vos é feito no Egito, e disse: Far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, a terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e tu irás, tu e os anciãos de Israel, ao rei do Egito. E lhe direis: O Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias no deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por mão forte. Porque eu estenderei a minha mão, e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. E darei graça a este povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios. Antes, cada mulher pedirá à sua vizinha vasos de prata, vasos de ouro e vestes, e os poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Êxodo 3 marca o momento em que Deus se revela de forma direta e pessoal. A sarça ardente mostra que Deus é santo e presente, e que sua manifestação não consome, mas transforma. O chamado começa quando Moisés reconhece que está diante de algo maior que ele. Antes de enviar, Deus se revela. Deus declara que viu, ouviu e conheceu a dor do seu povo. A libertação não nasce da revolta humana, mas da iniciativa divina. Quando Deus diz: desci para livrá-los, ele revela que o céu se move em favor daqueles que clamam. Nenhuma aflição passa despercebida aos seus olhos.
O nome Eu Sou revela um Deus eterno, autoexistente e imutável. Ele não depende do tempo nem das circunstâncias. Moisés aprende que sua missão não se baseia em sua capacidade, mas na presença constante de Deus. Êxodo 3 ensina que quem envia é mais importante do que quem é enviado. Êxodo capítulo 4. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: Que é isso na tua mão? E ele disse: Uma vara. E disse: Lança-a na terra. E lançou-a na terra, e tornou-se em serpente. E Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão, e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão, e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó te apareceu. Disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a tua mão no teu seio. E meteu a sua mão no seio, e tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: Torna a meter a tua mão no teu seio. E tornou a meter a mão no seio, e tirando-a, eis que se tornara como a sua outra carne. E será que, se não crerem em ti, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do segundo sinal? E será que, se ainda não crerem a estes dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio, e as derramarás na terra seca, e as águas que tomares do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem nem de anteontem, nem ainda desde que falaste a teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Porém ele disse: Ah, Senhor, envia, peço-te, por mão daquele a quem hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala bem, e eis que ele também vem ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele será a tua boca para o povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão com que farás os sinais. Então Moisés se foi e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: Deixa-me ir, peço-te, e tornar a meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. E disse Jetro a Moisés: Vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, volta ao Egito, porque todos os que procuravam a tua morte são mortos. Então Moisés tomou sua mulher e seus filhos, e os fez montar num jumento, e voltou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, atenta para que faças diante de Faraó todas as maravilhas que pus na tua mão. Mas eu endurecerei o seu coração para que não deixe ir o povo. E dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te digo: Deixa ir o meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho, e lançou-o a seus pés, e disse: Certamente me és esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: Esposo sanguinário por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: Vai ao encontro de Moisés ao deserto. E foi, e encontrou-o no monte de Deus, e beijou-o. E Moisés contou a Arão todas as palavras do Senhor que o enviara, e todos os sinais que lhe mandara fazer. Então foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés,
e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu, e ouviram que o Senhor visitara os filhos de Israel e que atentara para a sua aflição. Então inclinaram-se e adoraram. Êxodo 4 revela a paciência de Deus diante das inseguranças humanas. Moisés questiona, teme e reluta, mas Deus responde com sinais e promessas. O Senhor mostra que a autoridade não está no mensageiro, mas naquele que o envia. Quando Deus chama, ele também capacita. A ira de Deus contra a resistência de Moisés ensina que humildade não é recusar o chamado. Deus aceita usar Arão, mas deixa claro que a missão não muda. O capítulo mostra que Deus pode incluir auxiliares, mas não retira o propósito original daquele que ele escolheu. O episódio da circuncisão revela que liderança espiritual exige obediência total. Antes de confrontar Faraó, Moisés precisava alinhar sua própria casa com a aliança de Deus. O capítulo termina com fé restaurada. O povo crê e adora ao perceber que Deus viu sua dor e iniciou o processo de libertação.